Olá, tudo bem? Paz do Senhor. Amado, eu queria trazer uma breve reflexão. Você sabe qual é a diferença entre reforma e avivamento? O Espírito Santo tem tocado muito ao meu coração. Queria falar um pouco sobre isso. E eu sempre ouvi muito falar sobre o avivamento. Nós precisamos de avivamento. Aviva a sua obra no meio dos anos, Senhor. Senhor, traga um tempo novo, um tempo de avivamento. E pouco se ouve falar sobre reforma. E o Espírito Santo falou no meu coração algo que eu queria compartilhar com você. Ele falou: filho, a reforma precisa, para que haja um avivamento, precisa ser feita uma reforma. De modo que, por exemplo, esse carro aqui é como se fosse a igreja, ou se fosse a sua vida, a sua casa. Se você quiser levar esse carro, que é essa estrutura, para um outro estado, e descer para a praia, para um outro lugar distante, e esse carro aqui é antigo, é velho, você não vai conseguir, é muito arriscado você procurar levar essa estrutura para um lugar muito distante sem que haja uma reforma no carro. Então precisa trocar o pneu, fazer alinhamento, balanceamento, limpar a válvula, trocar o óleo do motor, limpar as válvulas. Tem que ser feita uma reforma no carro. O avivamento é como se fosse a gasolina. O avivamento é o que te dá condições de levar a estrutura que você reformou para lugares além, lugares mais distantes, abranger o seu horizonte, ampliar o horizonte. A reforma, ela te conduz a ampliar o horizonte, ela te capacita. Mas a reforma sem estrutura, o avivamento sem reforma, sem estrutura, nós corremos o risco de parar com a nossa estrutura sem conseguir chegar no objetivo. Porque é uma loucura você pegar um veículo velho que precisa ser reformado, jogar gasolina no motor e falar: vamos embora. Então, às vezes ocorre de nós orarmos por avivamento. Senhor, aviva a sua obra, abençoa os irmãos. Senhor, manifesta os sinais. Senhor, cadê os testemunhos? E nós não vemos resposta em nossas orações, porque Deus fala assim: filho, eu quero honrar a sua oração, eu quero manifestar sinais, eu quero curar, eu quero ressuscitar, porque quem faz é Deus, eu quero libertar, mas eu não posso avivar, jogar o combustível na obra enquanto ela não houver uma reforma. Por exemplo, na igreja, como eu tenho ficado muito tempo no meio cristão, eu tenho aprendido que precisa haver uma reforma na nossa teologia. A fé, por exemplo, o que é a fé? Qual é a importância da fé? Como ela tem sido usada nas nossas pregações? É a fé para quê? A fé, ela conduz ao quê? E o que é pecado? E é bom fazer essa ligação entre fé e pecado, porque em João capítulo 16, versículo 8, diz assim, lá no comecinho do capítulo 16 do Evangelho de Jesus que João escreveu, está escrito assim: Jesus disse: é bom que eu vá para que o Consolador venha. E quando o Consolador vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu estou voltando para o Pai. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Então Jesus ele dá uma palavra pontual.
uma palavra escancarada, uma palavra que reveladora, sem delongas, né? Sem rodeios. Pecado é não crer nele. Pecado é incredulidade. O apóstolo Paulo, capítulo 1 de Gálatas, ele repreende Pedro face a face, porque Pedro ele subiu à igreja da Antioquia, ficava em Jerusalém, no sul lá do Oriente Médio, perto do mar Egeu. Aí sobe, tem a Síria, na pontinha da Síria, na curva do mar Egeu, ficava Antioquia, bem ao norte da Síria. E a igreja se expandiu, foi até lá e cresceu por conta da perseguição. Pedro foi até lá e tinha gentios. E nessa igreja, Pedro ele comia com os gentios, enquanto o apóstolo Paulo e Barnabé estavam cuidando da igreja. Porém, Tiago foi visitar a igreja com alguns judeus. E quando Tiago foi visitar com alguns judeus, Pedro parou de se reunir, de sentar na mesa com os gentios e excluiu, por vergonha do que o Tiago poderia pensar dele, porque ele era judeu e não podia comer com gentio. Então Paulo fala para Pedro: Pedro, tu és judeu, vive como gentil e quer obrigar gentios a viver como judeu? Você também não foi salvo pela fé em Jesus Cristo? Ou você é justificado pelas obras? Então a fé simplesmente é o instrumento que nós utilizamos para receber o perdão dos pecados. A fé em Jesus, porque incredulidade é pecado. Na verdade, o único pecado que existe é a incredulidade. A única forma que eu tenho de agradar a Deus é através da fé. E o interessante é o seguinte, que nós ouvimos muitas vezes na igreja que tem que mudar o comportamento. Se você bebia, para de beber, se mentia, para de mentir. Óbvio, isso daí é o que vai desencadear na nossa fé. Mas se você substituir a necessidade de um novo coração, de uma nova mudança de mente, uma metanoia, que isso é arrependimento, para focar em simplesmente mudança de comportamento, você pode correr o risco de no final da linha de chegada da sua vida, Deus falar: aparta de mim porque eu não te conheço. E você falar: Senhor, em teu nome eu fiz isso, aconteci, fiz aquilo outro, mas eu não te conheço. E Jesus ele relaciona a fé à oração. Ele fala assim: orai sem cessar. Tinha uma viúva pobre que chegava num juiz e falava: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E por importunar esse juiz, ele acabou julgando. Se esse juiz que não temia a Deus nem os homens fez justiça a essa juíza, essa viúva, quanto mais o vosso Pai fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. E ele pergunta no final: será que quando o Filho do Homem voltar à terra ele vai encontrar fé? Então ele relaciona a oração à fé. E você quer medir o nível de fé que você tem em Deus, em Jesus Cristo? Você meça pelo tempo que você passa orando, em comunhão com Deus. Deus não nos chama para deixar de ser homossexual, para ser hétero, ou para deixar de ser um drogado, para ser um cara limpo, ou adúltero, que comete o ato de adultério, para ser um cara que não faz. Porque você pode não cometer, não ter o mesmo comportamento de quem age assim, mas ter o coração igual a quem age dessa forma. Então a fé, ela vai te atrair a Deus. Ele te chama da incredulidade para a fé. Então a fé, ela precisa ser trabalhada nesse sentido. Não é fé para conquistar o mundo, é fé para me abrir mão da minha vida, tomar a minha cruz e seguir a Cristo. O chamado de Deus é da incredulidade para a fé. Por exemplo, a volta de Cristo. Tem gente que é pré-tribulacionista. E amém. Isso daí gera muita confusão
dentro da igreja. Por mais que eu já li, que eu já estudei, que eu já vi palestras falando sobre o pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Na palavra de Deus eu entendo, em 1ª, 2ª Tessalonicenses, em Apocalipse capítulo 6, quando foi aberto o 6º selo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja ela vai ver o anticristo se levantar. O anticristo ele vai se levantar contra os cristãos. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, a gente vê nos primeiros 4 selos que são abertos, Jesus soltando o anticristo, deixando o anticristo agir, trazendo fome, trazendo guerra, trazendo o inferno, matando, degolando as pessoas. Mas depois Jesus reage. Ele mostra que ele vai justificar aqueles que foram mortos pelo anticristo. Isso aí tanto nas 7 selos quanto nas 7 trombetas, que é um resumo do que vai acontecer. Aí no capítulo 13 em diante, ele fala com mais detalhe quem é esse anticristo, quem é a besta, quem é o falso profeta, sobre a trindade satânica, né? Porque existe a trindade celestial e a trindade infernal. E nós entendermos isso daí faz toda a diferença, porque se a gente esperar que não vai ser arrebatado, aliás, que vai ser arrebatado antes da grande tribulação, se vier a grande tribulação, a gente esmorece na fé. Se Jesus não volta quando o anticristo se manifesta e começa a perseguir os cristãos, e vem um muçulmano louco com a espada na mão e fala assim, ou você nega ou você morre. E você acha que Jesus já devia ter te arrebatado para não passar por isso, você nega a sua fé. Agora, quando você está esperando o pior, é melhor você esperar que você vai passar pela grande tribulação, porque quando ela vier não te pega de surpresa, do que você esperar que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. E não é assim que vai acontecer. O anticristo se revela primeiro. E aí o que acontece? O anticristo vem, persegue a igreja. Você é cristão, você vai ser perseguido. Você não está preparado para passar pela tribulação. Aí você nega Jesus. Você esmurece, porque entendeu de uma forma errada. E aí Jesus vem e você perdeu a oportunidade de confessá-lo. Enfim, existem questões que precisam ser reformadas, precisam ser reformuladas, precisam ser sistematizadas para que haja um avivamento. Sobre a libertação, tem gente que acha que libertação é somente orar para a pessoa ficar endemoniada, expulsou o demônio, a pessoa está liberta, nunca mais vai cometer o pecado. Não é assim que funciona. Libertação é através do conhecimento. A Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem tem problema com pornografia, quem tem problema com adultério, quem tem problema com droga, e existe um espírito maligno que age, né, conduzindo a pessoa a agir dessa forma, não adianta, ela vai receber oração, vai ficar endemoniada, de repente até um trabalho de macumbaria que tem, e depois ela é liberta na hora, mas depois volta. Porque o que precisa ser uma mudança de entendimento. Tem que haver uma mudança de entendimento. Se não houver essa mudança de entendimento, a pessoa ela é liberta e depois volta 7 vezes piores. 7 espíritos piores. Por exemplo, quando eu entendi que Deus ele está focado no meu coração, que a fé ela é o que aos olhos espirituais me identifica como um homem salvo, que o foco de Deus não é no meu comportamento, mas é no meu coração, é na minha fé, no meu relacionamento com Ele.
eu consegui ser liberto. Eu tive problema com pornografia. Deus me libertou da pornografia através do entendimento que Deus está interessado no meu coração. Através do entendimento que é a fé, que é o relacionamento, que a intenção do meu coração chamam mais a atenção de Deus do que aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então foi através da fé, do meu relacionamento, da oração, do meu foco, entendendo que eu não sou forte o suficiente para vencer as minhas fraquezas. Porém, andando diariamente com Ele, apresentando para Ele minhas fraquezas, tendo a minha fé alimentada através da oração, da leitura da palavra, eu não tenho cedido, não tenho caído para esse pecado. Enfim, meus irmãos, talvez você ouça o que eu disse agora, talvez não sei se alguém vai ouvir, mas fica a dica: precisamos de uma reforma urgente para que o Senhor ele libere esse avivamento que Ele promete na palavra dele, amém? Que Deus nos ajude, nos ilumine, nos capacite a viver essa reforma e provar desse avivamento que é resultado dessa reforma. Fiquem na paz. Deus abençoe.